Meus queridos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar com vocês para estudar as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues, seu irmão em Cristo, e estamos unidos em um só propósito, aprender mais de Cristo, né? Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui de Presidente Prudente, estado de São Paulo. Nosso pastor presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira. É um grande prazer recebê-los no nosso canal e já pedimos a vocês, compartilhe esse vídeo, favorite, indique este material para outros, encaminhe, compartilhe, né? Ative o sininho para que mais pessoas consigam receber aí os comentários da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 12. Ela tem o título A Igreja tem uma natureza organizacional. Nessa lição, nós temos o texto áureo que está lá em Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. A nossa verdade prática, ela está apoiada nesse texto que diz: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. E para distribuir os comentários, os tópicos dessa lição, os objetivos que estão tidos estão encaminhados em analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. 2. Reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. 3. Dialogar a realidade atual a partir do texto bíblico. A nossa introdução vai dizer de forma clara, contundente, a igreja é ao mesmo tempo um organismo vivo e uma organização constituída de múltiplos ministérios, a fim de que a causa do reino de Deus seja atendida, ou seja, ela é um organismo espiritual, mas que está aqui na Terra como uma organização onde que depende de condições físicas, condições estabelecidas e concretas para que realize a obra de Deus. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, prazer e alegria estar de volta com a bênção do nosso presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira, em companhia do pastor Fernando Rodrigues, tecendo considerações a respeito da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A essa altura, temos, como já dito, a responsabilidade de tecer considerações sobre a igreja, que tem uma natureza organizacional. Pois bem, primeiro assunto, para além dos conceitos introdutórios, como proposto pelo pastor Ezequias Soares, é justamente dialogar sobre o primeiro título, que é Tito e as igrejas na ilha de Creta. Pois bem, em princípio, vale destacar alguns argumentos, muito embora muito superficiais, a respeito de Tito. Inclusive, ressaltar também que o apóstolo, quando escrevera a Tito, visto que essa é uma das cartas pastorais escritas por Paulo apóstolo, ele estava em Nicópolis, na costa oeste da Grécia. E agora, ao escrever a seu, digamos, filho na fé, assim como Timóteo, ele traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas, visto que o argumento proposto por Paulo apóstolo, ele não se restringe a essa altura à liderança de Tito, mas ela está para além dos feitos agora obtidos por Tito. Tanto é que nós estamos há milênios dessa escrita, dessa documentação, e ainda assim temos tido o privilégio aqui na nossa Escola Bíblica Dominical de reler, de estudar, de alguma forma exaurir informações a respeito daquilo que o apóstolo Paulo dirigira então a Tito.
Ainda nesse primeiro argumento, vale destacar que Tito era grego, convertido muito possivelmente em Antioquia, que se tornara um polo de propagação do evangelho para além de Jerusalém e, sobretudo, foi um grande companheiro de Paulo em suas viagens missionárias, inclusive o auxiliando em Roma e em Nicópolis. Agora, no item 2, nós vemos a declaração proposta pelo autor, o pastor de Creta. Ele foi constituído pastor da ilha de Creta, porque o interesse de Paulo, veja só, abre aspas, era colocar em boa ordem as coisas que restam, fecha aspas, e também estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Eu quero me debruçar muito rapidamente nesses essas duas importantes colocações feitas pelo autor, visto que, em relação à boa ordem, entendam os meus caríssimos irmãos que nós temos aqui um fim organizacional. Muito embora, ao longo da lição, com mais especificidade no próximo tópico, o pastor Fernando dialoga sobre isso, mas aqui eu posso dar lampejos de que a nossa igreja, para além dos seus fins enquanto organização, e aí nós somos um corpo, e nesse corpo Cristo é a cabeça, e nós pertencemos a esse corpo enquanto membros, cada qual com a sua particularidade, finalidade, mas todos cooperando para o bom funcionamento e saúde desse corpo, nós temos dentro dessa concepção eclesiástica a ideia organizacional. Quando a declaração do verso 5, escrita por Paulo apóstolo a Tito, interessa que este sujeito assuma a fim de colocar em boa ordem as coisas que restam, é óbvio que essa ordem, ela não necessariamente está dirigida aos princípios de organização, ou melhor, ou os princípios do organismo vivo da igreja, a sua pujança natural que ocorre imperceptivelmente com todos os membros do corpo. É óbvio que a declaração de Paulo apóstolo aqui, dirigida a Tito, é com lampejos organizacionais, isto é, cabia a Tito estar em Creta para organizar o funcionamento daquela igreja que estava estabelecida agora naquela ilha, de maneira que um dos princípios que deflagram a ideia organizacional é quando Paulo também orienta a Tito que estabeleça presbíteros de cidade em cidade. É sabido pelos meus irmãos que o presbitério ocupa uma função auxiliar no ministério, com grande pujança no ministério da Assembleia de Deus. Os presbíteros comumente, como já inserido em nossas convenções, eles atuam decisivamente como auxiliares de um pastor, de um líder, seja em caráter congregacional ou seja em caráter geral. Pois bem, eu finalizo essa declaração do tópico 1 falando sobre Creta. Em 67 a.C., Roma anexa a ilha de Creta ao seu império, unindo-a dentro de uma só província junto com Cirene e também com os termos da Líbia. A declaração proposta pelo pastor Ezequias é que a situação espiritual de Creta era devastadora. A expressão é desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado quando você se debruça em ler o capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Eu encerro agora decisivamente dizendo que um outro problema elencado pelo pastor Ezequias aqui nesse material é que havia ali judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Isso aqui é um problema nevrálgico, né? Não é só um problema de Creta, é um problema que persiste ao longo das gerações, não necessariamente por meio de judaizantes, mas eu diria que o espírito que envolveram esses judaizantes ainda, lamentavelmente, inspira negativamente outras pessoas a fim de que elas se tornem rebeldes, e a rebelião é um pecado crasso, né, que pode ser percebido e exaurido pelas páginas da Bíblia, mercenários e, sobretudo, provocadores de divisão. Se tem uma coisa que o Senhor abomina, é aquele que gera contenda entre os irmãos. Portanto,
que nós, enquanto cristãos, aprendamos por meio de Tito e, sobretudo, possamos ter um comportamento semelhante ao dele e não daqueles vistos quando ele assumira a igreja em Creta. É reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. Bom, dentro desta perspectiva de institucionalidade, nós temos que a igreja significa um organismo, porque por um corpo vivo e espiritual, onde Cristo é o cabeça da igreja, cuja a espiritualidade é gerada, mantida pelo Espírito Santo de Deus. Porém, quando falamos em institucionalizar, é dar caráter institucional, ter um CNPJ, ter um templo, ter ministérios, ter atividades bem planejadas e organizadas, estabelecer uma organização. Então esse tópico 2 vai nos trazer vários exemplos da igreja primitiva que adotava como organização. E quais são esses exemplos? Primeiro, eles tinham havia um local de culto específico, horário de culto, que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 26, versículo 40. Tinha reunião de ministério para consagração de obreiros, presbíteros, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23. Fazia concílio, reuniões para tratar assuntos doutrinários. Por exemplo, lá em Atos, capítulo 15, versículo 6, as igrejas dispunham de serviços sociais para atender aquelas famílias economicamente fragilizadas, né, que está postas ali no capítulo 8, capítulo 9 de 2 a Coríntios. A ordenança da diaconia. Então, toda a igreja ela é dual, ela é um organismo e uma organização. Veja que a igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucionalizada. Pois bem, queridos, estou de volta para tecer agora considerações do tópico 3 da aula de hoje, que fala sobre a questão atual. A ideia é resgatar todo esse conhecimento prévio que temos a respeito de organismo e, mais especificamente a essa altura, organização, e apresentar dados conforme são elencados na altura do tópico 3. A princípio, inclusive, entendendo essa ideia já apresentada em outros encontros de escolas bíblicas dominicais, que é organismo e organização. Bem, a ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Isso é um ponto. Estudar a palavra, um outro ponto. Pregar o evangelho, outro ponto preponderante. Orar, celebrar as ordenanças eclesiásticas. Isso também ocorre nos nossos templos, nos nossos cultos. O que alguns ainda não entendem ou entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. Ou seja, é impossível, querido irmão que me ouve nesta programação, antes que eu prossiga com mais detalhes a respeito das ponderações colocadas pelo autor no item inicial do tópico 3, que fique claro para nós a importância de que em nossas instituições, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, sejam elas na sede de um campo como esse, onde estou nesse momento fazendo essa gravação, presidido pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, ou seja, em uma subsede, uma sede de setor, em uma congregação, em todos os espaços, até em cultos no lar, onde nós hipoteticamente vemos uma maior informalidade, é imprescindível que se tenha uma organização. E a que eu me atenho quando falo sobre isso? É imprescindível que se tenha um líder, alguém que consiga dar as devidas conduções para aquele evento, para aquele trabalho, que se tenha começo, que se tenha fim, que se tenha horário para esse início, que se tenha horário para esse desfecho, que se tenha alguém que coordene a maneira como será distribuída as oportunidades, em que momento elas ocorrerão, quem estará responsabilizado pela ministração a respeito da coleta de dízimos, de ofertas, por que elas ocorrem,
quais as suas finalidades, quais os seus investimentos. Enfim, para que essa, dentre muitas outras coisas aconteçam ou ocorram, é fundamentalmente importante que exista organização. A propósito, antes de encerrar o item 1, o pastor Ezequias alega que nós somos cidadãos de duas pátrias, terrestre, celestial, de maneira que temos responsabilidade com as autoridades civis, e isto nós demonstramos, quer queiramos ou não, quando assumimos o compromisso civil e seguimos o que é constitucionalmente aprovado em nossa nação, e também, de igual maneira, devemos o nosso respeito e compromisso de responsabilidade com as autoridades eclesiásticas. Em Mateus 22, 21, Jesus disse: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A nossa igreja tem ordem, a nossa igreja existe uma liderança, a nossa igreja tem um pastor e nós devemos respeitar a autoridade constituída a fim de que isso retorne a nós, a reboque, em bênçãos, por conta do cumprimento da palavra e da obediência dada a ela. Portanto, é nossa postura, é nosso dever respeitar, obedecer às lideranças constituídas, quer elas em caráter civil, quer elas em caráter eclesiástico. Bem, num segundo momento, o autor trafega sobre a experiência pentecostal, que num primeiro momento tinha um contexto antidenominacionista, inclusive esse movimento Holiness, movimento da santidade, agora de alguma forma vivida intensamente dentro dessa pujança do pentecostalismo por Charles Fox Parham, que aos 20 anos de idade, embora tenha assumido o pastorado da igreja em Eudora, no Kansas, deixou o denominacionismo para então se tornar um itinerante independente até o fim da vida. Foi uma opção, uma escolha, mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história e foi uma bênção, pois ajudou, diz o autor, a cumprir sua tarefa de maneira eficaz. Com muito respeito à postura adotada por Parham, assumindo essa itinerância na propagação do Evangelho, não dá para dissolver, desconstruir, desmistificar a importância, desde Atos capítulo 6, quando da instituição diaconal, que se tem a organização dentro de uma igreja e a sua funcionalidade. De alguma forma, se me faltar cuidado, possa ser que endossando determinadas posturas, as pessoas se entendem como desigrejadas, e isso é péssimo, é tóxico, isso é nocivo para a fé cristã. Nós, enquanto cristãos, precisamos ser ovelhas de um aprisco, precisamos ser conduzidos por alguém que assuma o nosso pastorado, a fim de que possamos ser acolhidos, aconselhados, possamos ser conduzidos sob a orientação de alguém que recebe a orientação de Deus para conseguir dar esses determinados comandos. Finalmente, o item 3 fala sobre a necessidade da organização. A propósito, o autor afirma: é necessário organizar. 1914, a nossa igreja já fundada, muito embora ainda não com essa nomenclatura, mas vejam os senhores que ela vai percebendo, ao passar dos dias, dos anos, a necessidade organizacional. De maneira que os nossos fundadores, Gunnar Wingren, Daniel Berg, nos anos 30, 1930 com especificidade, com fins de trazer solução para questões de ordem doméstica, interna, externa, questões sensíveis, complexas, cria-se a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. É uma convenção de pastores que se unem e quando há essa união, existe então, dentro desse nicho, a necessidade de se discutir assuntos doutrinários para a saúde do rebanho, a fim de que do macro para o micro, isto é, dessas convenções para as comunidades locais, se tenham diretrizes, se tenham determinações, tenham ordem, a fim de que os membros da instituição saibam então como agir, como proceder, como cultuar ao Senhor de maneira ordeira
e de maneira digna. Essas são as considerações do tópico 3. Deus te abençoe. Chegamos à conclusão, meus queridos. E agora, o que fica dessa sistematização de tudo aquilo que aprendemos nessa leitura da lição bíblica da escola dominical? Bom, a igreja como organismo e organização são elementos complementares. Não quer dizer que ela é um organismo, ela não pode ser uma organização, ou se ela é uma organização, ela não pode ser um organismo. Na verdade, são autogeradas, elas são duais, elas são complementares, elas se coexistem. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra, assistência social no país, no bairro, no mundo, se ela não tivesse uma organização e se não fosse regida pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, agradecemos aí a sua atenção. Novamente falamos, envie esse material para mais pessoas, favorite, adicione aí no canal, ative o sininho e que seja muito abençoado em Cristo Jesus, você e a sua família.